O Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual chega neste ano de 2020 à sua 40ª edição, totalmente digital e online, como os tempos estão a exigir. Este ano o compromisso é proporcionar uma oportunidade única de engajamento nas discussões mais relevantes sobre o papel da propriedade intelectual na transformação digital. Serão 4 plenárias, 8 painéis e 16 Table Topics, onde serão abordados os assuntos de maior interesse do momento pelas personalidades mais influentes do cenário da propriedade intelectual, gente do mundo inteiro, já que a internet nos aproxima de tudo e de todos ainda mais. Transformamos o desafio virtual numa oportunidade para inovar e oferecer uma experiência mais cosmopolita, rica e ainda melhor. Inovamos no formato. Vídeos vão apresentar o tema e seu contexto. Palestras curtas e objetivas vão explicá-lo. O debate aberto ampliará a compreensão de diferentes visões e teremos ambientes virtuais de interação face-to-face para que se abram oportunidades de negócios. Está mais fácil de participar, sem custos de deslocamento nem hospedagem. Tudo isso com acesso livre e exclusivo para os associados da BPI. Ah, se você ainda não é sócio da BPI, associe-se já e garanta assim sua participação no maior congresso de propriedade intelectual da América Latina. Bom dia a todos. Em nome da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, iniciamos nesse momento o webinar Varas Regionais Empresariais. Esse é mais um webinar da BPI, sempre com temas atuais e relevantes para a nossa comunidade. Hoje é o 2º evento de nossas representações seccionais. A BPI conta hoje com 8 representações, entre elas Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Agradecemos aqui a presença de todos os associados e convidados. Gostaria de lembrar especialmente hoje, a BPI é uma associação sem fins lucrativos e apoia a ONG Parceiros da Educação. Com apenas R$30 nós podemos levar estudo online para uma criança da rede pública de ensino e convidamos todos a acessar o site do nosso congresso, congresso.abpi.org.br, conhecer a programação completa e participar. Eu tenho o prazer agora de passar a palavra ao nosso moderador nesta manhã, o Dr. Roner Guerra Fabres, advogado e agente da propriedade industrial, doutor em Direito pelas Universidades de Estrasburgo e Federal do Rio Grande do Sul, sócio da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, da qual é representante seccional do Rio Grande do Sul. Com a palavra, o Dr. Roner. Obrigado, Érica. Acho que todos estão ouvindo. Eu, primeiramente, gostaria de iniciar nosso web aqui agradecendo a participação dos nossos painelistas, a doutora Márcia, doutor Ney, doutor Alexandre. É sempre um prazer tê-los aí. Muitos, nós já nos conhecemos de outras atividades. Queria muito agradecer e dar as boas-vindas a vocês de novo. Queria agradecer também aos nossos associados e aos nossos participantes de hoje, de estarem aqui. Vocês são o objetivo da nossa associação. Queria agradecer ao staff da BPI também, em nome da Érica e do pessoal lá, que estão fazendo, nesse tempo de pandemia, tripas de coração, né? Muitos esforços para que isso se torne realidade. Um trabalho elogiável e indispensável para que a BPI possa levar aos nossos associados e a esses participantes o conhecimento e cumprir o seu objetivo, que é realmente levar e pulverizar o conhecimento de propriedade intelectual dentro do Brasil. A gente vem fazendo muito esforço para que isso saia mais do eixo Rio-São Paulo, onde, por certo, tem mais escritórios e mais atividades, e essas seccionais então, visam exatamente isso, pulverizar um pouco essa informação para outros estados. E aqui nos Pagos Sulinos, nós estamos fazendo esse evento e teremos também, dentro da revista da Propriedade Industrial, que é uma revista, sem dúvida, necessária a todos que militam e que atuam nessa área, onde tem a
as mais recentes teorias e pensamentos novos, acadêmicos, uma seção dentro dessa revista específica da seção do Rio Grande do Sul, onde a gente vai poder colocar, então, o que vem acontecendo dentro do nosso estado. E eu conclamo, então, a todos aqueles que estão aqui nos pagos sulinos, inclusive ao Poder Judiciário, que se tem alguma novidade, nós temos um canal aberto para comunicar o que nós estamos fazendo para os nossos associados. Bom, nosso tema de hoje, que dentro desse espírito, então, é levar ao conhecimento o que nós estamos desenvolvendo aqui na Justiça Gaúcha quanto a essa implementação, a criação e implementação de várias regionais de propriedade industrial e propriedade intelectual, e trazemos para isso, então, 3 personalidades. Nós trouxemos o Dr. Ney Widmann Neto, que é 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador aqui desde 2008, e integrou a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça nos últimos 10 anos, que é especialista no julgamento de processos envolvendo o tema de propriedade industrial. É mestre pela Fundação Getúlio Vargas de Direito no Rio, professor em cursos de pós-graduação na área de Direito Empresarial. Eu passo a palavra ao Dr. Ney, logo em seguida, lembrando que nós temos um artigo dentro da Lei de Propriedade Industrial, que é o artigo 241, que me permita ler desde já, diz o seguinte: fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual. Bom, essa lei é de 96 e estamos criando juizados especiais aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul. Isso já vinha há bastante tempo, com uma boa e grande experiência que nós tivemos com a 5ª e 6ª Câmara, que passou a ser as câmaras preferenciais nos julgamentos de propriedade industrial, e me parece que a gente tem atingido com isso uma qualidade muito boa nos julgamentos e no serviço que a gente pode dar à sociedade como um todo, com decisões de maior qualidade, cada vez mais exprimindo a possibilidade de um desenvolvimento maior por conhecimento humano e proteção desse conhecimento. Dr. Ney, a palavra é sua. Não. Estão me ouvindo? Agora não? Sim. Agora sim. Ah, tá bem. Aqui, nesses eventos, às vezes, o palestrante começa a falar e ninguém ouve. Bom dia a todos, né? São todos amigos aqui, estamos entre amigos, Dr. Roner, Dr. Alexandre, a doutora Márcia, do Rio de Janeiro. Já convivemos em outros eventos, é uma satisfação. Eu agradeço o convite, né, da BPI, através do Dr. Roner, para essa interlocução, para esse diálogo. É sempre uma honra. O tema deste painel ele tem um foco mais específico na questão da propriedade industrial, até em homenagem, em razão de quem organiza o evento. Mas, por outro lado, nós estamos falando sobre o direito empresarial numa perspectiva um pouquinho mais abrangente, porque é o que justifica, na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, essa especialização. É diferente da situação da Justiça Federal, por exemplo, onde trabalha a doutora Márcia, né, no Rio de Janeiro, que, em razão da sede do INPI e da competência, né, nas ações em que o INPI é parte, claro que lá há uma justificativa, uma demanda muito maior de ações discutindo temas da propriedade industrial, né, na Justiça Federal. A nossa competência aqui ela é residual e naquelas ações de cunho indenizatório, de cunho inibitório entre particulares, né, quando há um ato ilícito, né, a violação de um direito de propriedade industrial, uma contrafação, né, um plágio, uma questão envolvendo marcas e patentes, de um modo geral, entre os particulares. Por isso, nós não teríamos uma vara ou uma câmara no tribunal que julgasse exclusivamente essa matéria, mas nós temos uma especialização que se acumula
com algumas outras matérias. Eu posso dar aqui, por exemplo, o caso do tribunal, que afetou para a competência privativa da 5ª e da 6ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça o julgamento de todos os processos envolvendo temas da propriedade intelectual, de um modo mais genérico, que envolve aí a questão dos direitos autorais e, especificamente, da propriedade industrial. Eu trouxe, inclusive, alguns números, aqui alguns dados para exemplificar. Eu fiz um levantamento ainda hoje, vou mostrar aqui, só vou localizar aqui os dados. Em 2018, foram distribuídos 350 recursos entre a 5ª e a 6ª Câmaras Cíveis sobre essa temática da propriedade industrial e 172 recursos especiais ou extraordinários. Em 2019, 335 recursos para a 5ª e 6ª Câmaras, 167 recursos especiais ou extraordinários, e agora, em 2020, nós só temos uma amostra de janeiro até agosto, 238 recursos para a 5ª e para a 6ª Câmaras e 49 especiais ou extraordinários. Mas é preciso também esclarecer que, nessa quantificação, nós temos agravos de instrumento, apelações e embargos de declaração. E agora eu trouxe os dados da distribuição de processos para o 1º grau em 2019. Nós temos aqui que foram 92, né? 92 ações ajuizadas em todo o 1º grau do Rio Grande do Sul sobre propriedade industrial. Então, vocês vejam o quantitativo maior no 2º grau, é porque uma ação distribuída no 1º grau, ela pode originar mais de um agravo de instrumento. O primeiro agravo de instrumento que ocorre é de uma decisão que aprecia um pedido de liminar, um pedido de tutela antecipada, uma tutela inibitória, quando há uma contrafação. Eventualmente, uma discussão sobre concessão ou não de gratuidade judiciária. O agravo de instrumento, às vezes, também se desdobra em embargos de declaração. E depois, claro que nós teremos a apelação e, eventualmente, novos embargos de declaração. Então, é muito comum que um processo, no 1º grau, justifique 4 ou 5 recursos no 2º grau. Daí essa compreensão que nós temos, em média, 90 ações por ano no 1º grau e 300 recursos no 2º grau. Esses são dados só para ilustrar, para exemplificar a nossa realidade do Rio Grande do Sul mais recente. Nós temos também a experiência de Porto Alegre para exemplificar que havia tem Porto Alegre, tem varas cíveis, varas criminais, varas da Fazenda Pública, tem muitas varas de família, tem muitas especializações de varas. E havia uma vara, há muitos anos, em Porto Alegre, que era a vara de falências e concordatas. Claro, a concordata terminou, né, com a Lei 11.101, de 2005, se transformou em recuperação judicial. Mas aí se entendeu que a vara ser uma vara exclusivamente para falências e recuperações judiciais era muito pouco. Daí que se criou essa especialização mais ampla de ser uma vara empresarial em Porto Alegre, que tem essa competência da falência, recuperação judicial, mas também houve a inclusão de outros temas do direito empresarial de acordo com as tabelas do CNJ, como, por exemplo, direito societário, contratos empresariais, e também se incluiu esses temas da propriedade industrial em Porto Alegre. Houve depois esse outro desdobramento, esse outro projeto nas administrações do Tribunal de Justiça, da ideia das varas regionais. As varas regionais, elas seriam varas regionais de direito empresarial. Nós temos aqui o doutor Alexandre, que depois ele vai explicar melhor. Não quero aqui invadir a fala do doutor Alexandre, né? Vai explicar melhor o funcionamento
da primeira vara instalada no Rio Grande do Sul, que está na região de Novo Hamburgo. A administração do tribunal ela tem, no curto prazo, a intenção de instalar também varas regionais de direito empresarial em Canoas e Caxias do Sul, e depois, nas próximas administrações do tribunal, possivelmente em outras regiões, onde se encontre um quantitativo, uma justificativa estatística de volume de processos de temas do direito empresarial, que justifique essa especialização. Aí tem a questão de ser processo EPROC, processo eletrônico, porque a vara regional, atendendo vários municípios, ela também tem que ter essa dinâmica do processo eletrônico para evitar os deslocamentos das cidades vizinhas, né? Sempre que esse deslocamento puder ser minimizado, ser mitigado. As vantagens da especialização, na minha visão, elas dizem respeito à possibilidade de um magistrado se capacitar melhor no conhecimento dos temas, né? Porque muitas vezes, numa Câmara ou numa vara que o magistrado julga todos os temas do direito, ou do direito privado, o magistrado ele fica com uma certa limitação de um aprofundamento vertical do conhecimento. Ele fica com uma visão mais horizontal, mais genérica de vários temas do direito. Mas se ele julga menos temas, ele terá mais oportunidade de formar uma biblioteca, de participar de congressos, de estudar, de estar em eventos. Se menor quantidade de temas ele se especializar no julgamento, ele conseguirá dedicar mais atenção e mais tempo, e pela repetição dos julgamentos, dos casos, ele terá condições de estudar melhor a matéria. Então, isso trará, a meu sentir, para a sociedade um ganho, uma vantagem de julgamentos de maior qualidade e robustez, né, na fundamentação, na pesquisa. Isso vai, inclusive, ao encontro de uma recomendação do CNJ de 2018, depois aqui eu posso localizar o número da recomendação, que diz da especialização de câmaras e varas, tanto no direito da saúde, do direito empresarial, há todo um movimento nesse sentido. E já concluindo, doutor Roner, e lhe devolvendo a palavra nessa primeira rodada, eu queria até fazer aqui uma provocação para a BPI, que eu sou estudioso, eu sou muito simpatizante da arbitragem. A arbitragem faz parte de uma das minhas linhas de pesquisa, de estudo acadêmico. E também me ocorre que, assim como a especialização no judiciário é importante, eu acredito que também na arbitragem seja um valor. Eu tenho observado muitas questões temáticas que há câmaras arbitrais, câmaras de arbitragem no ramo da medicina, da engenharia civil, de vários temas do direito, né? Quando há um conflito que as partes optem pela arbitragem, elas sabem muito bem aonde procurarão, em que câmara poderão contratar, constituir ali um árbitro ou um tribunal arbitral, né? 3 árbitros para a solução de um conflito. As questões de propriedade industrial, muitas vezes, elas podem envolver uma relação contratual, né? A cessão, a venda, a permissão de uso, a locação de um direito de propriedade industrial. Isso é possível, até uma franquia, né? E, então, eventualmente, pode ter uma cláusula compromissória em um contrato que envolva um tema de marca ou patente, que podem ser feitas as opções por uma câmara arbitral especializada. E, eventualmente, num ato ilícito, numa contrafação, numa violação, em que não haveria uma previsão contratual, mas não haveria uma proibição de que as partes em conflito pudessem firmar um pacto comissório e previamente ali de um litígio, do ajuizamento de uma ação,
por um pacto comissório, recorrerem a uma Câmara de Arbitragem de Patentes, de Propriedade Industrial, para dirimir o conflito. Então, eu queria também, doutor Roller, fazer aqui essa provocação, até para saber, né, da sua leitura e até se a BPI tem alguma coisa nesse sentido, né? Então, para minhas considerações iniciais, para não me alongar, deixo aqui essas informações e lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, doutor Ney. Plenamente satisfatória sua colocação. Acho que vem a satisfazer um pouco a curiosidade do pessoal que está nos assistindo. Sim, a BPI tem uma Câmara Arbitral de Mediação e Arbitragem, já constituída há uns bons anos. Atuamos bastante na parte do nome de domínio também, e somos também especializados nessa área então, de propriedade intelectual, e a Câmara está à disposição. Acho que podemos divulgar mais esta Câmara para que a gente tenha mais adeptos e um conhecimento maior da utilização. O problema que a gente sempre sente nisso daí é que quem não tem razão, geralmente não quer uma Câmara arbitral. Então, essa é sempre vamos dizer assim, o challenger que a gente tem quando a gente enfrenta essa posição. Perfeita a sua colocação. Depois voltaríamos com os debates com o senhor também. E, mais uma vez, lembrando a todos o nosso 40º congresso, que vai ser pela primeira vez totalmente online. E eu me lembro aqui, doutor Alexandre, já lhe apresentando e passando a palavra, que eu iniciei minha participação dentro da BPI com o 3º congresso, que era o 3º seminário de propriedade industrial que ocorreu em Porto Alegre. Nós estamos no 40º. Quer dizer, naquela época eu não tinha barba e agora no 40º eu não tenho cabelo. Então, já é um certo tempo. Mas deixa eu apresentar o doutor Alexandre Cosby Boeira, juiz titular da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, aqui do Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado, especialização em Direito Privado e das Relações Econômicas pela FEVALE, que é a Universidade do Vale, aqui do Rio Grande do Sul. Doutor Alexandre, muito bem-vindo. Acho que a gente não se conhece pessoalmente. Queremos ouvir um pouco os prós e contras e suas experiências aí numa vara regional, que me chamou bastante atenção em termos de captação de competência relativa, então, territorial, de outras comarcas ao redor. É uma situação, acho que até então, inusitada em outras especializações, e eu lhe passo a palavra. Seja bem-vindo, considera-se abraçado pela BPI. Bom dia, doutor Roner, muito obrigado pelas palavras. É um prazer conhecê-lo, que ainda virtualmente. Logo nos conheceremos presencialmente. Bom dia, doutora Márcia. Muito prazer em conhecê-la também. Bom dia, desembargador Ney. Prazer em vê-lo novamente. Nos encontramos seguidamente. E agradeço à BPI pelo convite para a gente conversar hoje sobre a especialização das varas regionais no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos começar pela tua provocação, Roner, sobre a questão da regionalidade, o porquê da regionalidade. Bom, adentrando, falando na regionalidade em matérias de propriedade intelectual, lembrasse no início ali, Roner, que desde 1996, o artigo 241 da Lei 9279 já previa a criação de juizados especializados em propriedade intelectual. Isso, sinto eu, por qual razão? A doutora Márcia pode falar muito melhor sobre isso depois, mas sim pela necessidade de intervenção do INPI nas mais diversas causas, notadamente nas ações de nulidade de registro, né, onde é obrigatória a intervenção do INPI. Então, como disse o desembargador Ney, na Justiça Estadual nós ficamos com uma competência residual quanto a isso, quando não se discute o depósito, não se discute o registro da patente de determinada invenção, marca ou a propriedade intelectual registrada. Se discute, eventualmente, o mau uso desse registro,
ou até a inexistência do registro, ou as disputas quando não se discute a validade de determinado registro. A vara regional de Novo Hamburgo, ela advém de uma vara, assim como Porto Alegre, de uma vara originalmente criada como vara de falências e concordatas. E é a única que existia como falências e concordatas, além da comarca de Porto Alegre. Para quem não é do estado do Rio Grande do Sul, entender isso às vezes fica um pouco estranho, porque Novo Hamburgo é uma cidade situada a cerca de 50 quilômetros de Porto Alegre. Não é, regionalmente falando, uma cidade distante. E por que haveria nessa região da grande Porto Alegre uma vara especializada em falência e concordata quando já existia uma outra em Porto Alegre? Porque Novo Hamburgo a gente gosta de falar orgulhosamente aqui, a capital do calçado do Vale dos Sinos. É uma região industrial, ela é essencialmente industrial. Ela lida muito com fábricas de calçados, é a maior atividade industrial da região, para fins de exportação em sua grande maioria. Calçados femininos, doutora Márcia, em sua grande maioria. Então, havia uma industrialização, uma zona industrial muito grande que teria criado, inclusive, há tempos atrás, nos anos 70, nos anos 80, uma grande migração de mão de obra no noroeste, nordeste do estado, para a criação das fábricas de calçado, do boom das fábricas de calçados aqui no Rio Grande do Sul, na região do Vale do Rio dos Sinos. Isso gerou muitas disputas empresariais, muitas disputas comerciais e, principalmente na grande crise cambial do final dos anos 80, começo dos anos 90, um grande número de falências. Muitas empresas quebraram em decorrência da crise cambial em razão da atividade notadamente exportadora da região. A crise cambial pegou em cheio as indústrias, muitas não tiveram, elas estavam endividadas em moeda estrangeira pela importação de equipamentos e não tinham condições de vender a sua exportação, porque já tinham feito contratos de adiantamento de câmbio, já tinham feito o hedge do câmbio em valor muito mais baixo do que o custo que tinha de produção agora, na ocasião dos anos 90. Isso atingiu as varas cíveis de uma maneira, de um volume de processos de falência e de concordata acima da capacidade dos juízes não especializados de lidar com isso. Um processo de falência ou de concordata é um processo complexo, ele tem uma tramitação diversa, ele tem um rito processual diferente. E acabou o tribunal entendendo que precisamos ter uma vara especializada nessa região, sob pena de não funcionar toda a jurisdição civil. E aí foi criada a vara de falência e concordata. Novo Hamburgo já se criou uma tradição, iniciando-se uma tradição de direito empresarial, então, em Novo Hamburgo. Trazendo isso para nós, para mais a propriedade intelectual, o que nós temos de parecido nisso que seja uma criação de uma vara que abranja todas essas matérias? É a relação que existe entre o sistema econômico e o sistema judiciário. O sistema judiciário tem seu rito, tem seu processamento, tem sua forma de chegar à sua decisão final, tem que observar o contraditório, o devido processo legal, e tudo isso tem um tempo, o tempo do processo. O tempo do processo é visto pelo sistema econômico como um valor só, custo. Tempo igual a custo. Então, o sistema econômico não lida bem com o sistema judiciário e a ele se socorre quando há necessidade, quando vê um direito violado e eu preciso da força coercitiva do Estado para que me assegure a devolução desse meu direito, dessa disputa. Então, qual é o grande desafio do Poder Judiciário? Acelerar o tempo da prestação judicial para que se adapte ao tempo econômico, à necessidade dos agentes econômicos de receber uma resposta à sua demanda, em tempo que não seja, como diz a Constituição, a duração razoável do processo, mas que a decisão seja, além de dada em duração razoável, ela seja economicamente útil. Uma decisão ela pode ser perfeita, pode ser muito correta, mas ela pode ser inútil se ela chegar fora do tempo das relações econômicas. Bom, como essa vara, que era uma vara de falências e concordatas, na qual eu estava jurisdicionando desde o ano de 2008, eu estou em Novo Hamburgo desde 1999, eu criei raízes aqui, a minha carreira como magistrado, grande parte ou quase toda ela está sendo desenvolvida na comarca de Novo Hamburgo,
desde 2008, lidando com processos empresariais na vara de falência e concordatos, e há um ano, há pouco mais de um ano, lidando na vara regional empresarial. Bom, o movimento feito pelo Tribunal de Justiça, seguindo orientações do CNJ, ou ao contrário, até provocando os tribunais estaduais à movimentação do CNJ, foi no sentido de que a especialização de determinados ramos do direito seria de todo aconselhável para que a produção da solução judicializada, da decisão judicial, ela fosse mais veloz, mais capacitada e mais especializada na matéria. Bom, no campo do direito da propriedade intelectual, em razão dessa nossa competência residual, o Tribunal de Justiça, assim como o CNJ, entendeu que haveria de regionalizar no estado do Rio Grande do Sul. O projeto do desembargador, se não me engano, previa 5 varas empresariais regionais, abrangendo cada uma região, e por conta da facilidade do processo eletrônico, que esses processos tramitassem sem a necessidade dos advogados acorrerem fisicamente às varas. A vara especializada em direito empresarial de Novo Hamburgo foi criada pela Resolução 1252 de 2019 do Conselho da Magistratura, que engloba, agora eu vou ler aqui, porque senão é muita coisa, engloba, além das ações regidas pela Lei de Recuperação e Falência, que seria a recuperação judicial, a homologação da recuperação extrajudicial quando necessária e a falência da sociedade empresária. As ações que versarem também sobre dissolução de sociedade, dissolução parcial ou dissolução e liquidação de sociedade, cisão, coligação, constituição, fusão, incorporação, liquidação e transformação das sociedades empresárias em todas essas formas de constituição, bem como as ações que tratem aos sócios dessas referidas sociedades, apuração de haveres, consideração da personalidade jurídica vinculada a litígio decorrente da relação de sociedade, ingresso, saída de sócios, responsabilidade dos sócios administradores. E, eu coloquei para o final, mas não está no final, disputas envolvendo propriedade industrial e intelectual. Está de forma genérica, como disse o desembargador Ney, propriedade industrial e intelectual. Então, pela interpretação literal que se faz, além das disposições da Lei 9279, que seria a propriedade material, haveria também a possibilidade de disputas judiciais envolvendo obras imateriais ou literárias, regidas pela Lei 9.610/98, desde que envolvendo empresas, envolvendo sociedades, ou sociedade e pessoa, mas dentro do ramo empresarial. E também podemos interpretar que poderemos ter a legislação específica questionada sobre os programas de computadores, a questão da lei do software, né? A questão dos cultivares, né? Da propriedade das plantações, das sementes, e os recursos genéticos, que estão surgindo aí grandes discussões sobre os recursos genéticos, a proteção dada à invenção, à descoberta, à alteração, à modificação dos recursos genéticos, isso visto sob o ponto de vista legal e sob o ponto de vista ético da manipulação genética. Tudo isso é nossa propriedade. Como que surgiu aqui? Como disse o Dr. Hohner, desde 96, lá no artigo 241, estava prevista a possibilidade de especialização de varas em propriedade intelectual. No direito estadual, isso tomou maior corpo pelo movimento dos tribunais e acabou na recomendação número 56 do CNJ, que ela é de outubro de 2019, ela é posterior à criação da nossa vara empresarial regional, a nacionalização dessa recomendação ela é posterior aos movimentos dos tribunais estaduais, que acabou regulamentando no seu artigo 1º, recomendar a todos os tribunais de justiça dos estados do Distrito Federal que promovam a especialização de varas de recuperação empresarial e falência nas comarcas que recebam a média anual de mais de 221 novos casos. Bom, só falei em recuperação judicial e falência, por enquanto. Mas aí diz, no final ali, a fim de equacionar a eventual disparidade na demanda de processos entre as varas da mesma comarca, as varas especializadas em recuperação empresarial e falência poderão ser de competência ampliada para englobar outras matérias relativas ao direito empresarial. Aí que entra a propriedade intelectual.
Então, no campo da justiça estadual, a recomendação nacional do CNJ, isso está se replicando não só no Rio Grande do Sul, deve se replicar em todos os outros estados, a especialização de modo regional para atender um determinado número da demanda de processos vai englobar a propriedade intelectual vinculada à questão da insolvência empresarial. A insolvência empresarial é o carro-chefe da especialização em direito empresarial nos tribunais estaduais e ele vai trazer a reboque, eu acho que em todos os tribunais, porque são poucos os locais que se admitiriam uma vara especializada regional exclusivamente em insolvência empresarial, vai trazer as outras questões empresariais. Em Novo Hamburgo, a gente lida com as questões empresariais em 15 comarcas. 15 comarcas que são as cidades sedes, não são 15 cidades. São 15 comarcas que dá em torno de 26, 27 cidades. Na minha pesquisa. Não vou fechar o número porque posso estar incorreto, mas no site do tribunal tem cada comarca com cada cidade que ela representa. As cidades da vara regional são Novo Hamburgo, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Igrejinha, Ivoti, Montenegro, Portão, Parobé, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara e Três Coroas. Como exemplo, eu posso dar de mais cidades a comarca de Sapiranga, onde também jurisdicionei, que abrange, além da cidade sede de Sapiranga, as cidades de Nova Hartz e Araricá. Quem conhece o Rio Grande do Sul sabe que vai pegar a 116 ali em Porto Alegre, vai passar pelo vale em direção à serra. Quando passar ali de Esteio e chegar em Sapucaia, começou a competência que vai terminar lá em Taquara, dobrando pela 239, passando pelo Vale do Caí, ali pegando Montenegro. Então, é uma região bastante grande. O que a gente tem de experiência nisso com o direito da propriedade intelectual, da propriedade industrial? Relativamente à questão do calçado, a indústria do calçado. A indústria do calçado ela trabalhou durante muito pouco tempo à margem do registro. Não havia registro de propriedade intelectual de suas marcas, não havia registro de propriedade industrial do maquinário aqui produzido. Por quê? Porque começou copiando. Se eu estou copiando, eu não vou registrar. E a partir de determinado momento, ela começou a desenvolver material intelectual humano próprio, começou a desenvolver maquinário, começou a desenvolver marcas de valorização nacional e internacional e começou a se interessar pela defesa da sua propriedade, da sua criação, do seu material humano, do seu trabalho humano criado. Começou a haver esse registro, começou a crescer essas demandas de propriedade intelectual. Algumas demandas explodiam em eventos que nós tínhamos aqui, como, por exemplo, a FENAC, a Feira Nacional do Calçado, que envolve o maquinário do calçado também. Por quê? Porque é uma feira internacional via maquinário e calçado do mundo inteiro. Então, isso às vezes acontecia em plantão, antes da especialização. Isso era um horror para nós. Assim, chegava em plantão uma alegação de cópia de uma disputa de propriedade intelectual industrial no maquinário produzido na Itália contra o maquinário produzido no Brasil, de quem era o registro, de quem era a patente, havia depósito, não havia depósito. E isso em sede de plantão, durante uma feira, se pedia que fizesse uma busca e apreensão do maquinário que estava lá no estande. Em sede de plantão, com desenhos industriais mostrados. A primeira imagem que a gente tem disso é assim, ó, não sei se eu tenho condições de examinar esses desenhos para saber, à luz do juízo plantonista, quem está copiando quem. Né? E a empresa italiana me mostra um depósito no registro da Itália, de uma legislação estrangeira. Então, que cai de óbvio que precisamos estudar essa matéria, precisamos calma e precisamos especialização. Imagina o resultado disso se o juiz plantonista diz, não, esse maquinário da empresa tal vai ser retirado por ordem judicial do seu estante de disposição da Feira Nacional agora. Vai lá o oficial de justiça no meio da feira, todo mundo assistindo e diz, essa máquina aqui eu vou retirar porque ela é uma contrafação. Ela usou uma marca que não pode, ou ela usou um modelo de utilidade diferente, uma coisa ali que é cópia do outro expositor do stand ali do lado. Isso vai acabar na vara como falência. Essa propaganda negativa vai transformar esse processo de propriedade industrial em processo falimentar. Então, é necessária a especialização.
É necessário que se conheça essa matéria para se dar uma resposta rápida, ágil e segura que o sistema econômico exige do sistema judiciário. Para isso, o tribunal está se movimentando. Com um ano até aqui, nós não temos muitas ações de disputas judicializadas sobre propriedade intelectual e propriedade industrial. Desses 96 que o desembargador Ney falou ali, eu fiz uma pesquisa rápida antes de entrar aqui com vocês do webinar, eu tenho 4 ações em tramitação. Então, o volume não é significativo. Mas essa especialização é recente, ela está fechando um ano agora, ela não vinha da época de falência e concordata, que hoje é falência e recuperação judicial. Temos 4 ações, isso comparada às ações de recuperação judicial e falência, que o ingresso beira 30, 40 processos novos ano, não é um volume significativo. Mas a resposta que a gente precisa dar é a mesma, pelo que eu disse no início, da necessidade de dar uma resposta útil ao empresário que busca a solução do Poder Judiciário. Para encerrar, lembro a última fala do Roner, quando falou sobre as câmaras de arbitragem, os tribunais de arbitragem, que a procura por ser voluntária, quando não decorre de um contrato, onde há uma cláusula obrigatória de arbitragem, né, de recurso à arbitragem, ela não acontece porque precisa o interesse de ambas as partes. E uma das coisas que a especialização do Poder Judiciário visa evitar é que a parte tenha interesse em judiciar a demanda para que ela não ande. Essa resposta nós temos que dar ao contrário. Uma vez judicializada, essa resposta tem que ser rápida e efetiva. Esse é o caminho que se busca com a especialização. Agradeço, desculpa se tomei muito tempo, agradeço o Roner, muito obrigado. Obrigado, desembargador Ney, pela fala anterior. E um prazer em vê-la, Márcia. Eu vou aguardar para ouvir atentamente seus comentários e sua narrativa sobre a tua experiência. Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Alexandre. Perfeita a sua colocação. Acho que eu, quando era iniciando, lá atrás, em 85, 88, por lá, teve uma discussão muito forte sobre a especialização de varas de propriedade intelectual, no sentido de dizer, pô, vamos ter sempre as mesmas decisões, vamos ter, não vai ter aerar o sistema, porque vai ser... E hoje, eu olhando para trás, depois desses meus 30 e tantos anos já de carreira, eu acho, e com contato com o empresariado, acho que o que mais o empresário quer é segurança jurídica. É saber, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E essas especializações nos traz uma jurisprudência que conduz ao próprio advogado que tem conhecimento disso e dizer, olha, se você agir assim, está aqui 10 decisões que o senhor vai acontecer isso. Então, acho que até previne e inibe de se entrar com ações que se sabe qual vai ser o desfecho. E cada vez mais que a gente tem essa segurança jurídica, acho que maior será ou menor será a quantidade de ações. Então, muito obrigado, acho que foi muito boa as suas colocações e vamos passar a palavra à doutora Márcia Maria Nunes de Barros, juíza federal, então, da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, especialista em matéria previdenciária e propriedade intelectual, mestre em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Fiocruz, coordenadora da Comissão de Direito de Propriedade Intelectual da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e nos deixou severas e profundas cicatrizes no momento que ela participou o ano passado, dentro do nosso estudo sobre peritagem, porque ela é ferrenha torcedora do Flamengo, o que causou uma cicatriz muito grande a todos nós gremistas. Mas, de parabéns pelo seu time, pelas conquistas. A gente viu há pouco tempo que o Benfica foi eliminado, embora tenha levado o seu técnico, e o nosso Cebolinha aqui, mas só para arejar um pouco, doutora Márcia, com a senhora, nossas boas-vindas,
prazer tê-la novamente e passo a palavra para a senhora nos colocar um pouco sobre os prós e contras aí da vara especializada. Bom dia a todos e a todas. Pois é, doutor Roner, você viu o que aconteceu com Jesus quando saiu do Flamengo, né? Foi só ele sair do Flamengo, nada mais deu certo na vida dele. Mas passada a brincadeira futebolística, agradeço muitíssimo o convite. Vocês estão vendo a minha tela? Acredito que sim. Ótimo. Agradeço muitíssimo o convite para estar aqui com vocês hoje. É um prazer muito grande estar aqui ouvindo os colegas e aprendendo mais sobre a justiça, né, sobre as varas especializadas, os tribunais especializados em outros lugares da federação. Foi muito bom ouvir o doutor Ney, o doutor Alexandre. E quando me chamaram para falar, né, sobre as boas e as más experiências, as boas coisas, as más coisas dessa experiência na Justiça Federal do Rio de Janeiro, eu tenho que dizer que eu não tenho coisas ruins para falar. Eu sou uma entusiasta muito grande da especialização. Eu acho que foi uma coisa fantástica que aconteceu, né? Eu só tenho elogios para fazer. Enfim, eu vou seguir aqui a apresentação. Eu tenho uma pequena crítica, mas ela... como já foi falado, né, a questão da especialização aqui do Rio de Janeiro, nós certamente fomos pioneiros por conta de sermos os responsáveis pela maior parte das ações que julgam propriedade industrial no Brasil, e especialmente envolvendo a validade dos registros de propriedade industrial, tanto marcas quanto patentes, desenhos industriais. E sempre apesar de a lei de propriedade industrial falar que o INPI vai intervir no feito, né, não colocar o INPI necessariamente numa posição de réu, a jurisprudência sempre foi pacífica no sentido de que o INPI deve ser réu nessas ações de nulidade ou de validade de registro. E por isso, certamente, nós aqui no Rio recebemos a maior quantidade de ações sobre esse tema. Então, foi um caminho natural que houvesse essa especialização primeiro aqui no Rio de Janeiro. E eu trouxe esse quadrinho aqui só para contar um pouquinho também da nossa historinha, né? Como é que isso aconteceu. Até 95, a gente tinha 30 varas federais aqui no Rio, que só tinha essa diferenciação entre civil e criminal. A partir de 96, foram criadas 10 varas previdenciárias e depois mais 8 varas de execução fiscal. E aí, quando surgiu a lei e que as associações, né, a BPI, a BAP, foram fundamentais, atuando junto ao tribunal, pedindo que houvesse essa especialização de varas, porque temos que reconhecer que até então, como já foi falado, né, pela atipicidade, pelo desconhecimento do tema, né, ninguém até então estudava propriedade intelectual na faculdade, né? Não existiam cursos de especialização. Então, havia realmente, os processos eram esquecidos, né? Ficavam esquecidos nos escaninhos, os juízes deixavam para pegar por último, porque não sabiam da matéria. Então, havia realmente uma necessidade muito grande de especialização para que houvesse um andamento, né, nesses processos. O doutor Alexandre falou muito bem, né, sobre a questão do tempo do processo e o tempo das partes, né, da realidade econômica, né? A necessidade de que o processo, especialmente na área de propriedade intelectual, que seja julgado rapidamente. Então, em 2000, começou a especialização. E o que aconteceu? A Justiça Federal aqui do Rio, né, no nosso tribunal, ele aproveitou essas 10 varas que já estavam especializadas em matéria previdenciária e colocou a especialização nessas 10 varas. Foi uma questão
eminentemente prática, né? Porque previdenciário não tem nada a ver com propriedade intelectual. E aí, em 2001, com a necessidade de criação dos juizados especiais federais, 5 varas previdenciárias foram transformadas em JEFs. Depois, em 2003, mais uma vara foi transformada em JEF, deu origem aos JEFs previdenciários. E nós ficamos com a nossa conformação atual, que é de 4 varas especializadas em matéria previdenciária e propriedade intelectual. Atualmente são a 9ª, 13ª, da qual eu sou titular, a 25ª e a 31ª. Então, desde 2000, nós temos essa especialização na primeira instância. Sendo que, inicialmente, a especialização era somente em propriedade industrial. Em 2005, o nosso tribunal também se especializou. E aí também por uma questão, né, organizacional, as turmas, são 2 turmas, a primeira e a segunda, que formam a primeira sessão, elas são especializadas em matéria previdenciária, propriedade intelectual e matéria criminal. Aí, depois de 2005, surgiu, né, essa dúvida, porque as varas estavam com propriedade industrial e as varas e o tribunal com propriedade intelectual. Então, foi feita uma consulta e, em 2006, o tribunal disse, né, que a nossa competência seria também em relação a direitos autorais, ou seja, abrangendo toda a propriedade intelectual. Embora não seja comum, mas de vez em quando a gente tem alguns casos de direitos autorais registrados, ou mais, né, que acontece com maior frequência, questões de direitos autorais envolvendo, né, a União e autarquias federais. Já tive casos com os Correios, com a Caixa Econômica, Casa da Moeda. Enfim, são alguns casos de direitos autorais interessantes que a gente tem, envolvendo entes federais. Aqui eu trouxe um histórico, só para vocês terem uma ideia. Em vermelho são os processos de propriedade intelectual e em amarelo são os processos de matéria previdenciária. Sendo que em 2019, como a gente teve uma migração do sistema, esse número não está correto. Eu admito que eu não consegui um número correto, porque a gente vinha sempre numa baixa. Ficamos num platô mais ou menos estável de 5.000 processos e com a reforma da Previdência, com o sucateamento do INSS, que é notório, todo mundo sabe que está acontecendo, né? Os processos, os benefícios previdenciários estão demorando muitíssimo para ser analisados e as pessoas estão buscando mais benefícios previdenciários, né, com a crise econômica agravada agora, então, pela pandemia. Então, nesses últimos 2 anos, a gente teve um acréscimo, né, em 2020, vocês podem ver que a gente teve um acréscimo em relação a 2018, 2.000 processos em tramitação. Um número novo de processos de IPI por ano também se mantém mais ou menos estável, em torno de 250 e 350 processos por ano. O total de despachos, decisões e sentenças, eu comparei o ano de 2019, total foram 2.315 e quase 400 sentenças. Agora, em 2020, né, na pandemia, a gente, em setembro, já está batendo os números do ano passado. Então, é mais ou menos isso que a gente tem por ano, né? A especialização, então, né, retomando o que já foi falado, isso eu refletiu, certamente, não foi só estar na lei, né? Claro que estar na lei foi super importante para que esses juízes especializados surgissem, mas eu acho que também é o fruto de um processo de reconhecimento da importância da propriedade intelectual, né? Porque ainda hoje há um desconhecimento da matéria, ainda hoje muitos alunos saem da graduação em Direito,
da graduação em engenharia ou economia sem ouvir falar muito de propriedade intelectual. E a importância do tema é crucial, é tremenda, né? Nós não podemos falar num país avançado sem que nós tenhamos uma política, né, adequada de propriedade intelectual, sem que todos os atores, né, todos os poderes tenham consciência da importância da propriedade intelectual para o desenvolvimento do país. E no início, né, alguns problemas que a gente teve, né, no início das varas previdenciárias, eu estou lá já há bastante tempo, a gente tinha basicamente esses problemas, né? As varas eram estigmatizadas como se fossem varas de segunda classe, porque eram varas previdenciárias, né? Varas que lidam mais com pessoas idosas, com pessoas doentes. Então, havia de início essa estigmatização, tanto que por muitos anos a gente tinha um problema de não vinculação dos juízes. Os juízes, estar na vara previdenciária era uma coisa temporária para depois o juiz chegar numa vara civil. A alta demanda previdenciária, né, que quando foram criados os GEFs, a gente imaginava que fosse diminuir, realmente diminuiu, mas sempre a gente teve uma demanda constante. E como eu falei agora há pouco, nos últimos 2 anos vem aumentando muito. E também já foi falado isso, né? Acho que foi o Roner que falou, esse alegado engessamento do conhecimento, né? Que as decisões ficariam confinadas ali em poucas pessoas, em poucos juízes, que isso seria prejudicial para o desenvolvimento da matéria. Mas o que eu vejo, né, na prática ao longo desses anos todos de especialização, já são 20 anos, é que esses problemas que se poderia achar que eram problemas no início foram totalmente superados, né? Essa estigmatização foi totalmente superada. Hoje nós temos fila de juízes querendo ir para as varas especializadas, nas varas de previdenciárias e de PI, né? A cada remoção eu recebo telefonemas de colegas perguntando se eu quero sair de lá, e eu não quero sair de lá. Todos os colegas que estão lá hoje, ninguém quer sair de lá. E tanto que hoje, né, como os colegas já falaram antes, existem recomendações, né, das instâncias superiores para que o judiciário se especialize, né? É uma realidade, né, nacional. Hoje nós temos varas especializadas em saúde pública, em Convenção de Haia, em concorrência, comércio internacional. As próprias varas criminais são especializadas, né? A gente tem aqui no Rio um grupo de varas especializadas em ORCRIM, né, organizações criminosas, e outras são especializadas em lavagem de dinheiro. Então, a especialização é uma realidade e funciona super bem. Né? A não vinculação, né, já falei, a total vinculação hoje dos juízes, ninguém quer sair de lá. A demanda previdenciária, ela existe, mas ela é sazonal, né? Como a gente estava num platô, agora houve esse incremento, mas a gente espera que depois as coisas sejam ajustadas. E especialmente essa questão do engessamento, eu acho que isso a gente comprova por A mais B, mas até a letra Z, que muito pelo contrário, houve uma ampliação, uma consolidação de conhecimento, especialmente, eu acho que são dois focos bem específicos. Né? A nossa atuação na escola, né? A gente tem um trabalho na nossa escola, que é a IMARF, de divulgação do conhecimento. A gente faz cursos tanto para os juízes, a gente faz também eventos externos, e sempre com um diálogo muito grande com as organizações e com outras instituições nacionais, internacionais, do próprio judiciário também, né? Esse intercâmbio que eu e o doutor Ney já temos, né? Agora o doutor Alexandre também teremos. Então, a IMARF, por exemplo, a gente tem uma comissão temática de propriedade intelectual, e nós fazemos diversos eventos. Aqui eu trouxe
né, uma pequena amostra. Agora, no contexto da Covid-19, nós já fizemos um evento discutindo a questão das vacinas, acesso, regulação e concorrência. Fizemos webinários, um webinário que está disponível, né, na internet, no canal da Infam, e fizemos um curso interno só para os juízes. No final do ano passado, quando houve, né, aquele movimento que se falou que o INPI seria extinto, que viraria uma parte do sistema S, né, nós fizemos, em menos de uma semana, fizemos um fórum de discussões com ampla participação de todas as entidades, dos servidores, e a BPI, a BAP, Ministério Público, a AGU, enfim. Chamamos todo mundo para falar sobre a essencialidade do serviço público de concessão de direitos de propriedade industrial. E fazemos, né, no ano passado tivemos um curso internacional em cooperação com a OMP, né, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e com o auxílio também do MRE, né, do nosso Itamaraty, falando sobre temas atuais de matéria de propriedade intelectual, com participação de juízes de todas as regiões e também da América Latina, né, vieram juízes de vários países, e também fazemos eventos, né, de matérias não só de propriedade intelectual, mas também sobre tecnologias, novas tecnologias e coisas relacionadas à propriedade intelectual, como essa palestra que a gente fez no ano passado, sobre inteligência artificial, que foi aberta ao público, foi super interessante. E, enfim, a gente faz muitas coisas, a gente está sempre se atualizando, a gente participa dos seminários, né? A gente agradece muito a BPI por nos convidar para participar dos eventos, sempre a BPI, a BAP, nós gostamos muito, nós procuramos participar de tudo que é possível. E outras iniciativas, né, que eu poderia citar, por exemplo, a portaria conjunta que a gente fez sobre a questão dos prazos processuais, que a gente tinha uma dubiedade entre o prazo processual do antigo CPC com a nova lei, e também com a questão da implantação do IPROC, que conta os prazos de maneira diferente. Então, nós nos reunimos, e nos reunimos também com a BPI, com a MAP, com a AB, e fizemos essa portaria para unificar os prazos processuais. Então, aqui as 4 varas, o juiz, o advogado que vier aqui de qualquer lugar do Brasil litigar aqui, ele sabe que vai saber que existe essa portaria, não vai ter nenhuma dúvida em relação aos prazos processuais, porque isso é totalmente ajustado. Ao longo dos anos, né, nós também fizemos outras coisas, como os testes em casos de marcas, usamos acabar com aquela história de que propriedade industrial é achismo, né? Eu acho que parece, eu acho que não parece. A gente usa vários testes, os testes do INPI especialmente, o cadastro de peritos, né, que deveria ter sido criado pelo tribunal por conta da própria implantação do IPROC, isso ainda não saiu do papel não, porque vai ser tecnológico, né? Enfim, ainda não foi concretizado, mas nós temos, né, os 4 juízos têm um cadastro comum, a gente compartilha esses peritos, né, e nos falamos, né, sobre eles. A gente instituiu a reunião para início dos trabalhos periciais, que tem se mostrado uma ferramenta também super eficiente. Inclusive, agora na pandemia, estamos fazendo várias reuniões via Webex, né, que é a ferramenta que a gente vem utilizando, e eu acho que isso, especialmente para quem é de outros estados, isso é uma possibilidade que veio para ficar. E mesmo antes da pandemia, eu já costumava eventualmente atender advogados e partes de outros estados que não quisessem ou não pudessem se deslocar aqui para o Rio de Janeiro. Eu acho que a gente, né, temos ferramentas tecnológicas que devem ser usadas, né? Agora a pandemia, para quem achava que não dava, agora a pandemia veio mostrar que dá, que tem que dar. E também a questão de testes, né, de atividade inventiva, de obviedade, que eu acho que isso foi
uma iniciativa muito importante, porque o próprio INPI, né, depois que eu fiz essa sistematização desse teste de obviedade, o INPI, logo no ano seguinte, fez o próprio teste de obviedade deles, que era uma coisa que a gente queria muito que tivesse e que não tinha acontecido ainda, né? O INPI não tinha nas suas diretrizes um teste bem definido. E isso é muito importante para a segurança, né, de todos. O único efeito indesejado que eu poderia citar, né, é que às vezes, como às vezes acaba acontecendo um pouquinho de fórum shopping, né? Eu já ouvi, inclusive, advogados falando que quando não estão muito certos, digamos assim, daquele direito, eles preferem ir para outro lugar para tentar a sorte, né? Porque já sabem qual é o posicionamento dos juízes aqui no Rio, então vão tentar a sorte em outro lugar. Mas, assim, o que a gente quer, né, o que a gente deseja, é que todos os juízes, né, do Brasil, todos sejam capacitados para resolver bem a matéria, né? Essa o nosso desejo máximo de que isso aconteça, né? Que a especialização realmente se espalhe e que em todo o Brasil a gente tenha uma jurisdição de propriedade intelectual de qualidade. E vantagens, né? Só vejo vantagens. Né? Nós tivemos, né, especialização, é redundante, mas eu quis colocar aqui que realmente há uma especialização, há uma dedicação dos juízes e dos servidores sobre a matéria. A gente estuda juntos, a gente, né, discute as coisas. A gente, como falei, a gente tem os seminários, os fóruns, os cursos. Então, há um debate qualificado sobre a matéria e, evidentemente, a questão da celeridade. A gente dificilmente um processo de propriedade intelectual hoje demora muito. O processo de marcas normalmente é resolvido em 1 ano, 2 anos. Se houver algum problema para citação, porque se for um processo simples, em menos de 1 ano ele pode ser resolvido. Quando tem perícia, né, questão de patente, desenho industrial, aí realmente demora um pouco, mas também não é tão grande a demora. Normalmente, em 2, 3 anos, os processos estão acabando, pelo menos em primeira instância. Né? Já tive casos de ser resolvido o processo de marcas em primeira e segunda instância em 1 ano e pouquinho, que é uma coisa invejável, né? Porque realmente, né, como o Alexandre falou, o tempo do processo, né, claro que a gente tem que andar respeitando todas as garantias constitucionais, o contraditório, tudo, mas a realidade do mercado pede, exige que nós sejamos o mais céleres, né, possíveis, que não é nem só a questão da celeridade, é a questão da efetividade, porque muitas vezes, se você não resolver aquilo no momento, né, o resultado prático nunca vai ser alcançado. Mas, ao mesmo tempo, você também vai ter que ter cuidado, porque, né, como o Alexandre falou, se você dá uma liminar daquelas, você acaba com a empresa. Né? Então, você tem que realmente ter um background, tem que ter um conhecimento para agir com prudência e com sabedoria nesses casos mais urgentes. E, né, a tramitação mais ajustada, né, os procedimentos e todos de perícia, de saneamento do feito, e que tudo no final se traduz em segurança jurídica. Como todos já falaram, né, a incerteza jurídica ela aumenta os custos de transação e prejudica até toda a economia. E para finalizar, né, eu só queria chamar a atenção, né, para essa questão do papel ativo, né, das instituições, especialmente do Poder Judiciário, porque nós temos que ter essa dimensão multidisciplinar, né, que a propriedade intelectual não é só uma questão jurídica, né, é uma questão jurídica, mas ela envolve questões econômicas, questões sociais,
Realmente não há como se fugir da dimensão multidisciplinar da propriedade intelectual. E nós precisamos dar respostas rápidas, especialmente a questões de grande repercussão. Não basta que o direito de propriedade intelectual esteja enunciado na lei. É claro que ele tem que estar enunciado na lei, mas não basta que ele esteja ali. É necessário que haja o que chamam de enforcement, né? Que seria a aplicabilidade, a aplicação, a garantia, né? Você assegurar que aqueles direitos na prática sejam resguardados, exercidos. E eu acho que esse movimento de especialização é fundamental. Fico muito feliz que esteja se espalhando pelo Brasil todo. E eu acho que ele também é fundamental, tanto é fundamental para que haja uma maior discussão, né, da matéria, quanto para que os nossos tribunais superiores também sintam que precisam se especializar também, que precisam se envolver com a matéria. A gente tem 2 exemplos, né? Eu peguei, inclusive, ontem, eu preciso dar o crédito, que eu vi ontem um post no Facebook, porque no começo da semana o mundo da propriedade intelectual ficou todo ouriçado, porque finalmente a STF colocou na pauta para hoje, né, que tinha colocado na pauta para hoje, o julgamento da DIN do Pipeline, né? E aí foi colocado em pauta essa semana e no dia seguinte, ou sei lá, 2 dias depois, foi retirada de pauta. E, assim, nós temos 2 ADINs importantíssimas no Supremo, né, a 4234 sobre o pipeline e a 5529 sobre o parágrafo 5º do artigo 40. E é evidente que que nós, né, que trabalhamos com propriedade intelectual, queremos ver a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre questões de propriedade intelectual, né? A gente não tem visto. E esse post que eu vi ontem, que eu quero dar o crédito, né, para o advogado Pedro Campos, ele fala que a Suprema Corte dos Estados Unidos, que, né, todos nós sabemos, ela escolhe os casos que vai julgar, ela aceita mais ou menos 100, 150 casos por ano para julgar. Eu acho que esse número deve chegar em um dia no nosso Supremo. E entre 2010 e 2019, eles julgaram 23 casos de patentes, 11 casos de direitos autorais e 8 casos de marcas. Quantos casos de propriedade intelectual o nosso Supremo julgou nos últimos 20 anos? Eu acho que nenhum. Né? Sendo que nós temos termos constitucionais super importantes e relevantes que poderiam, sim, chegar lá e ser discutidos pelo Supremo para que sejam, né, enfim, que sejam resolvidas as questões constitucionais que importam como forma de pacificação social, como forma de segurança jurídica, que é fundamental para a gente pensar em termos de país, né? De um país que se pretende ver em desenvolvimento. Então, e por fim, né, encerrando mesmo, sempre lembrando a questão, né, na cláusula finalística que existe na nossa Constituição Federal, que a gente tem que sempre pensar a propriedade intelectual, com todas as suas dimensões, não esquecendo, né, do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A gente tem que ver todas as dimensões da propriedade intelectual, especialmente enquanto juízes, procurando sempre um balanceamento do sistema e não esquecendo de nenhuma dessas questões. Então é isso, muito obrigada de novo à PPI pelo convite. Só uma coisa para encerrar, eu não posso deixar de falar da importância da BPI, da ABAP, né, dos agentes da propriedade industrial, no desenvolvimento de todos os temas no Brasil. Muito a participação dos agentes e das é crucial para o desenvolvimento intelectual do país. Tá? Muito obrigada. Doutora Márcia, nós que agradecemos a sua palestra.
que sirva para mim, soou como uma música, sabe aquele poema gostoso de sorrir com notas agradáveis? Excelente, exatamente, comungo bastante. Quanto ao Fórum Shopping, até tomei nota aqui, estaria aí o dever do STJ, né, de harmonizar essas decisões em todo o Brasil. Vamos caminhar para isso, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela participação. Não sei se o pessoal aqui está dizendo que tivemos um processo que levou 8 meses para ser julgado, então já tem aí a confissão de vários usuários do sistema, que realmente passou bastante, como a senhora colocou, bastante rápido. Acho que, não sei se aqui a gente já está bastante adiantado, 12h15, a gente deveria ter em termos de 1 hora, está começando a roncar as barrigas de todo mundo aqui com o horário do almoço. Queria, não sei se doutor Ney, doutor Alexandre, vocês têm mais alguma intervenção que vocês gostariam de fazer? Acho que estamos... Bom, Roner, eu acho até, já encaminhando para o encerramento, eu gostaria apenas de mencionar que há um chat em paralelo, que eu não sei exatamente se todas as pessoas que estão nos acompanhando têm acesso a esse chat, onde algumas perguntas e comentários foram postados. Eu coloquei ali 2 links, porque eu também acho que é uma oportunidade de nós divulgarmos a valorização dos peritos. Ali houve algumas perguntas e comentários, e eu coordenei, juntamente com a ABAP, em 2019, um curso de capacitação de peritos na área da propriedade industrial, que o Dr. Roner e a doutora Márcia foram professores. Daí até veio aquela brincadeira que o Dr. Roner mencionou da doutora Márcia, do Flamengo, que foi uma ocasião em que ela estava em Porto Alegre, dando uma das aulas do nosso curso para os peritos, que houve algum jogo do Flamengo com algum time, foi alguma coisa sobre isso. E ali, então, eu coloquei os links. Flamengo com o Grêmio, né? Isso, eu acho que perdeu. Foi. O Flamengo perdeu na primeira e eu falei, esperem a volta. E aí nós fomos campeões. Muito bom. Então, ali eu coloquei os links, 2 links no chat. Um é para quando um perito quer se habilitar, ele quer entrar no cadastro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E o outro link, que é um link público, mostra todos os peritos já cadastrados e habilitados para uma consulta até dos juízes que querem nomear um perito. E ali existe, quando se clica em perito, a classe perito advogado, perito engenheiro, perito contador, perito médico, e criamos no Tribunal do Rio Grande do Sul, a pedido da ABAP, uma classe chamada perito agente da propriedade industrial. Então, nesses processos de contrafação, desses conflitos sobre marcas e patentes, o juiz vai ver ali quem é que se habilitou como perito agente da propriedade industrial, que se imagina que seja uma pessoa com um conhecimento mais aprofundado nessa área, nessa temática, que muitas vezes poderia ser até um engenheiro, por exemplo, mas talvez não entenda muito dessas questões de patentes. Então, temos essa classe ali para habilitação dos peritos. Até agora, apesar da divulgação, só temos 3 pessoas que se habilitaram como agentes da propriedade industrial ali na base de dados de peritos. Então, doutor Roner, eu até estou aproveitando para divulgar o nosso cadastro de peritos para ver se nós conseguimos mais inscrições. Eu agradeço, então, aqui a oportunidade de novo. Aprendi muito com o doutor Alexandre, doutora Márcia, o doutor Roner nas suas falas e fico à disposição também enaltecendo a importância, como fez a doutora Márcia, do trabalho da ABPI. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, então. Bom, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, agradeço. A doutora Alexandre. Eu queria encerrar para fazer 2 registros, para que não ficasse em branco. Um de natureza futebolística, que eu me vejo obrigado a fazê-lo, se desmembra em 2. Primeiro, dar os parabéns aos identificados como torcedores do Grêmio pelo aniversário de 117 anos do dia de ontem. E segundo,
dizer que eu não sou gremista, eu sou colorado. Queria manifestar aqui a minha presença como representante do Esporte Clube Internacional, já que temos 2 gremistas e uma flamenguista, nesse nosso webinar. E o último recado diz respeito sobre a alegação da segurança jurídica, que a especialização nos trouxe maior contato entre os juízes especializados, que nos propicia as técnicas da internet, de WhatsApp, de conversação, e temos criado vários grupos de discussão sobre isso, né, desembargador Ney? Nós temos, por exemplo, o Fórum Nacional de Juízes Empresariais, que conta com 133 juízes atuantes no território nacional, onde a gente discute e conversa e troca ideias, decisões, sugestões sobre toda a matéria empresarial. Então, eu acho que a especialização, como recado final, ela leva, sim, a uma maior divulgação do conhecimento. Eu acho que trabalha esse intercâmbio nacional que a gente faz contra o próprio engessamento, a favor da segurança jurídica, mas contra o engessamento. A gente recebe modelos, opiniões, orientações de todo o território nacional dos colegas e trocamos esse conhecimento entre nós. Obrigado, Roner, agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Ok, então. Agradecendo a todos. Vamos lá. Muito obrigado pela presença. A BPI agradece muito novamente a presença dos painelistas. Damos por encerrado o nosso evento.